Deixa eu te perguntar, você ainda não está sendo eficiente nos seus estudos para a PM, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, onde tratamos sobre concursos militares. Aqui discutimos sobre as estratégias, as melhores estratégias que te levarão do zero à aprovação. Sabe aonde? Aqui na Polícia Militar de Minas Gerais. Eu sou o professor Fred Viana, fundador e criador dele aqui, da fórmula de otimização e revisão para a sua conquista. A sua conquista que vai do zero até a tão sonhada vaga na Polícia Militar de Minas Gerais. E hoje estaremos aqui tirando as suas dúvidas em relação à criação do seu cronograma, a criação e a prática do seu cronograma. Então, se você ainda não começou a ter eficiência no seu estudo, se você ainda não começou a trabalhar no seu cronograma, vem que hoje você vai aprender definitivamente como se faz um cronograma do zero. E aquele recadinho que a gente sempre gosta, que vai nos ajudar. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e se gostar do conteúdo, deixa aí o like que vai nos ajudar a continuar compartilhando esse tipo de conhecimento com vocês. E eu sei que é de fundamental importância você concurseiro, você que pretende aí uma vaga na Polícia Militar. Então vem comigo e vamos para o nosso conteúdo. Então, para você que ainda não tem um cronograma de estudos, não se desespere, você está no lugar certo. Hoje você vai conhecer definitivamente o que é um cronograma de estudos, como fazer um cronograma de estudo que vai de encontro à minha necessidade. Qual é a minha necessidade básica? É aprender a estudar de forma correta para que eu alcance a minha vaga na Polícia Militar de Minas. Então, sem mais delongas, hoje você vai entender definitivamente como se fazer o passo a passo do cronograma de estudo. Então, você vai saber o que é, para aqueles que não sabem aqui, o que é um cronograma de estudo. Vai saber ainda por que ter um cronograma de estudo, né? Por que ter um cronograma de estudo? Eu consigo estudar sozinho? Será que é bom? Será que é ruim? Será que me atrapalha? Se eu não tiver um cronograma de estudo, será que vai prejudicar demais a minha forma de estudar? Vai prejudicar demais o alcance do meu objetivo? E onde as pessoas, os estudantes, aqueles seus candidatos, aqueles seus concorrentes mais erram quando vão fazer um cronograma de estudo? Nós iremos falar disso também. Existem erros que não podem ser cometidos na hora de confeccionar um cronograma de estudo, senão não vai surtir o efeito desejado do cronograma de estudo. E se você ficar até o final, eu tenho certeza que você vai aprender definitivamente. Eu vou falar o passo a passo de como fazer um cronograma matador. Como assim matador, professor? Um cronograma que vai de encontro ao seu objetivo, que vai fazer você sim alcançar a sua vaga na Polícia Militar, mesmo que você está começando agora. Mesmo que você não tenha nada escrito, mesmo que você não tenha material algum. A gente vai te ensinar a fazer o cronograma passo a passo para que você saiba verdadeiramente o que é um cronograma de estudo e como se desenrola. Primeiramente, para aqueles que não sabem, né, o que é um cronograma de estudo, e é muito importante que vocês saibam o que é um cronograma de estudo. Para que serve, né? Primeiramente, o que é um cronograma de estudo? Um cronograma de estudo nada mais é do que um plano organizado, escrito. Geralmente as pessoas escrevem esse plano, digitam, fazem uma tabela organizada em calendário. Eu, por exemplo, que sou já um estudante há bom tempo, eu faço como se fosse um calendário. Eu chamo, inclusive, de quadro de trabalho. No mundo militar, muitas pessoas conhecem essa expressão como QTS, né? Ou QTM. QTS é quadro de trabalho semanal, ou QTM, quadro de trabalho mensal. E serve justamente para que eu coloque as minhas atividades ali no papel, com horário, com dias, e o que tem que ser feito. Isso é um cronograma, isso é um passo a passo das minhas tarefas. E lembrando que o cronograma serve para diversas coisas, para obra,
serve para estudo, serve para tarefas do dia a dia. Eu utilizo muito o cronograma para tarefas do dia a dia, principalmente nas minhas férias. Serve para viagem, serve para várias coisas. Mas no nosso caso, que o nosso objetivo é alcançar a nossa vaga na polícia, é fazer você, estudante, ir do zero até a vaga, até ali alcançar, ali ser nomeado policial militar. O nosso cronograma ele tem que estabelecer horários e metas de estudo, ele tem que te ajudar a distribuir o tempo disponível de forma equilibrada entre as matérias, ele vai te ajudar a colocar mais tempo para aquela matéria que depende mais, menos tempo para aquela matéria não tão importante, porque nós já vimos isso, e ele permite revisões, porque o nosso método fala de revisão. O nosso método é uma fórmula de otimização que vai trabalhar com revisão para que eu não precise ficar horas e horas a fim ali estudando, para que eu não precise ficar ali lendo livros e mais livros, não cometer ali, digamos assim, o mesmo erro que eu cometi ou muitos estudantes aí cometeram no seu início de carreira e perdiam finais de semana ali afinco, perdiam vários e vários dias somente com o estudo, perdiam vários dias porque não tinha um método, não tinha um processo. Eu sofri muito até chegar a desenvolver esse método que vai te atalhar, que vai te transmitir esse conhecimento mais facilitado, melhor dizendo. E por último aí, o cronograma de estudo ele tem que maximizar o aprendizado e a retenção de informação. E isso você vai ver que o cronograma de estudo vai fazer, porque os nossos alunos da nossa fórmula, eles já sentem isso desde o início. Porque eles aplicam a técnica para se fazer o cronograma corretamente e assim eles conseguem desenvolver essa técnica e no final eles percebem que maximizou, ou seja, aumentou o meu aprendizado e a minha retenção. Que o mais importante é aumentar a retenção de conhecimento e não aumentar a quantidade de conhecimento, porque quantidade não é qualidade. A gente vai trabalhar nisso a todo momento. E vocês vão entender que quantidade não é qualidade de estudo. Então, basicamente, o cronograma de estudo é isso. Né? Então, para que ter um cronograma de estudo? Então, antes de a gente entrar nessa parte, eu gosto sempre de contextualizar, né? Por que ter um cronograma de estudo? Na minha carreira, como eu já falei, muitos dos senhores já me conhecem, já sabem que eu já prestei aí diversos concursos. Então, poxa, hoje eu sou concursado, sou militar de aeronáutica, sou concursado e já desenvolvi aí diversos modelos de estudo até chegar ao nosso método. Por quê? Tive que estudar muito, tive que gastar muito dinheiro, muito tempo, são 20 anos de jornada, 20 anos procrastinando algo, 20 anos ali tentando conquistar algo e que muitas vezes a gente batia com a cara na parede por não saber fazer. O que me fez aprofundar cada vez mais. Então, no meu início de carreira, no meu início de jornada de estudo, lá quando eu tinha os meus 19, 20 aninhos, eu procurava estudar sem ter um passo a passo, sem ter assim, um cronograma. Eu pensava o seguinte, eu vou pegar um livro e vou ler ele todo, e vou absorver a maior quantidade de informação, isso vai me ajudar, eu vou lembrar na hora da prova. E assim eu fiz com diversas matérias. Colocava muito conhecimento, mas retia quase que nada. E isso me atrapalhava. Até que eu conheci essa técnica de cronograma. Então, por que se ter um cronograma é tão importante para a nossa vida de estudante, de concurseiro que somos? Por que é tão importante? Vamos lá. Os senhores vão entender que ter um cronograma de estudo é extremamente essencial para a nossa rotina. Tanto que vai do zero até a nossa aprovação. Então gravem isso, OCR, essa é a nossa resposta para essa pergunta de por que ter um cronograma de estudo? Por que fazer, perder o tempo fazer um cronograma tão eficiente? OCR, primeiro, organização do tempo. Segundo, controle do meu progresso. E terceiro, a redução do meu estresse. Mas como assim, organização do meu tempo? Primeiro, eu tenho que saber o seguinte, o cronograma de estudo, ele permite
que eu distribua de maneira eficiente o meu tempo. Por quê? Como eu falei com vocês, eu tenho uma tabela e depois eu vou disponibilizar. Meus alunos já têm essa tabela já para preencher. Existe uma tabela que você vai colocar lá, de tal hora a tal hora eu vou estudar matemática, de tal hora a tal hora direitos humanos, de tal hora a tal hora português. Isso no nosso cronograma chama-se organização do meu tempo. Inclusive, no meu cronograma de estudo tem que constar as horas de descanso, as horas de intervalo. Porque se não consta essas horas de descanso e de intervalo, eu estou errando na parte de confecção do cronograma de estudo e acabo que não consigo aí reter a maior quantidade de informação. Sem contar que, com a organização do meu tempo, eu procrastino menos. O que é procrastinar? É deixar para fazer depois aquilo que eu posso fazer agora. Por quê? Uma vez que eu coloco no papel o que eu devo fazer e eu ali seja fiel, né? E que eu seja fiel a tudo aquilo que eu coloquei no papel, eu vou conseguir com toda certeza cobrir toda a área de estudo, cobrir toda a matéria, porque a grande dificuldade, e olha que eu tenho vários alunos nesse contexto, a grande dificuldade dos meus alunos é cobrir toda a matéria do edital em pouquíssimo tempo, principalmente aqueles que estudam somente quando sai o edital. Isso é um problema, porque quando o edital sai, de repente ele vai te dar 3 meses de estudo, 4 meses apenas, é muito rápido. E se você não tem ali um passaporte, se você não tem ali um método, se você não tem um atalho, você não consegue cobrir todo o edital nesse pouco tempo, não consegue. Por isso é que a gente está aqui atalhando para vocês, trazendo aqui de mão beijada como que se faz aqui essa parte, como que se faz aqui de maneira eficiente esse cronograma. E por último, ele contribui para o aumento da produtividade. A organização do tempo ela vai contribuir para que você aumente a sua produtividade de estudo, estude cada vez mais, cada vez mais. Por quê? É um vício, E nós somos, não se admire se eu disser isso, mas o corpo, a mente, ela do ser humano, ela carece de vícios. Ela carece de vícios. E claro, muita gente escolhe os vícios ruins, né? Bebida, drogas, enfim. Mas nós podemos, né, inclusive, nos viciar em coisas boas. Por exemplo, ler um livro, estudar coisas boas, ler a Bíblia, por exemplo. Isso se torna um vício e um hábito bom para que eu possa, a cada dia, organizar meu tempo e a cada dia colocando conhecimento em mim. Então, essa aí é um dos argumentos mais óbvios para que ou por que se ter o cronograma de estudo. Por isso é que a gente tem que ter essa organização do tempo. Mas aí você me pergunta, mas só a organização do tempo já basta? Não. O controle do meu progresso, o que seria isso? Eu não sei, quando eu não tenho escrito, quando eu não sei o passo a passo onde eu devo estudar, eu também não vou saber se já estudei algum tipo de matéria. Eu não vou saber se já passei por algum tipo de matéria, ou se já fiz algum exercício, se já fiz provas anteriores. Então, é fundamental ter o controle do progresso do meu estudo. O que quer dizer isso? Exemplo, estudei hoje direitos humanos, eu vou marcar lá, estudei hoje direitos humanos, deixo um quadrinho lá em branco, a gente chama no mundo no militar, né, de ticar, que é colocar um Vzinho lá, essa etapa foi cumprida. Isso ajuda e muito, pessoal, ajuda e muito. Por quê? Eu consigo saber qual aonde eu estou em relação ao meu tempo, onde eu estou em relação ao meu concurso. Eu preciso correr mais com a matéria, eu preciso diminuir um pouco, eu preciso fazer mais exercício, descansar mais, que é muito importante. Então isso ajuda a identificar os pontos fracos e ajustar o plano. Por quê? O nosso cronograma de estudo, e você vai ver isso, você que é o nosso aluno, você que está na nossa fórmula, vai ver que o nosso cronograma de estudo não é um cronograma fechado. Então eu não posso fazer um cronograma de estudo fechado. Porque se eu faço um cronograma de estudo fechado, eu acabo engessando demais o meu processo. Por quê? Nós somos seres humanos, somos falhos.
somos passíveis à mudança a todo momento. A todo momento carecemos de mudança e somos obrigados a voltar do zero, a mudar a forma de pensar, enfim, várias outras coisas aí para que nos possa ajudar. E por último, ao sabermos aí do nosso avanço, a gente acaba tendo uma confiança e uma motivação muito maior para continuar seguindo os nossos estudos. É aquela história que eu já falei para vocês em conteúdos anteriores, que o psicológico manda muito na hora da pessoa estar estudando. É estar grandão. Pô, eu estudei esse conteúdo, eu sei desse conteúdo, eu com certeza não vou passar dificuldade nesse conteúdo, porque eu estou grandão, eu estou motivado, eu sei dessa matéria, porque eu tenho o meu controle do progresso. Essa é mais uma ordem, é mais um argumento lógico para que você tenha aí essa parte de querer fazer esse cronograma de estudo mesmo. E por último aí, nós temos o fator aí psicológico, como eu falei com vocês, a redução do nosso estresse. Se você é concurseiro e está estudando, meu amigo, você já passou por isso ou ainda vai passar. Existem dois tipos de concurseiro, os estressados e aqueles que estarão estressados. Então, não tem jeito, não tem como, você vai ficar estressado. É muita cobrança, principalmente se você já trabalha, principalmente se você já tem uma rotina muito pesada em casa. Então, isso aí, não tenha dúvida que vai bater na sua porta um dia, não esquenta. Então, você vai ficar estressado ali, vai ficar preocupado com a matéria. Gente, eu não aprendi matemática, eu não aprendi raciocínio lógico, eu não aprendi direitos humanos, como é que eu faço? E o português? Meu Deus, eu não sei nem conversar. Então, isso vai bater na sua porta. Mas não se preocupe, por quê? Tendo um cronograma de estudo, você reduz de forma drástica o estresse. Porque dentro do cronograma eu consigo ver que está sob controle. A minha vida está sob controle, está ajustada. Então, um cronograma bem elaborado, ele te ajuda, pois ele proporciona a previsibilidade e controle sobre o processo. Por quê? Porque você já sabe, se eu estou com dificuldade no raciocínio lógico, obviamente que eu vou aumentar a carga horária ali de estudo para o raciocínio lógico e ter ali a minha contraprova de saber se está adiantando ou não. E saber se realmente eu continuo ou não com aquele cronograma. Então, isso é extremamente ideal. E, senhores, vai por mim, funciona. Eu faço isso com algumas atividades aqui no meu dia a dia. Eu olho simplesmente para o meu mapa ali, né? Digamos assim, meu quadro de trabalho semanal, eu olho, segunda-feira isso, terça isso, quarta isso, quinta isso. Eu olho aquilo e fico satisfeito. Por quê? Eu não bato cabeça. Nas minhas férias, eu não bato cabeça nas coisas, nas tarefas que eu tenho que fazer. Então, isso aí, essa redução de estresse é extremamente importante para a gente que é concurseiro. E isso contribui. Você parar e olhar o cronograma em todo ali e ver que está sob controle, isso vai aumentar em muito a sua chance ali de aprovação. Porque você está no controle. Está no controle. E só passa quem realmente está no controle. Não adianta. Não existe fórmula mágica. Não existe uma fórmula aqui mirabolante que vai me fazer em um dia aprender. Não existe. É controle, redução de estresse, cronograma em cima e estudo. E isso vai fazer você alcançar a sua vaga. É por isso que estamos aqui ministrando para vocês essa aula tão importante, que vocês agora já conhecem, porque é bom ter um cronograma. Mas aí vocês me perguntam, mas professor, eu não tenho um cronograma ainda. E se eu não tiver um cronograma, será que vai me atrapalhar nos estudos? O que pode acontecer com a minha rotina? Será que eu não vou passar? E aí vocês que vão me dizer essa conclusão, vocês que vão tirar essa conclusão. Se eu não tiver um cronograma de estudo, as consequências são vocês mesmos que vão observar e dizer se é necessário ou não. Como eu falei com vocês, eu faço cronograma não só para o meu estudo, eu faço cronograma para tudo. Tem gente que faz viagem, planejamento de viagem, de trabalho, eu faço tudo. É um cronograma. É uma forma mais plausível e mais eficiente de se dominar aquilo que você quer fazer. Então, a primeira consequência é o desperdício de tempo, é o famoso desperdício de tempo.
Então eu sempre coloco ali as consequências, é o DEF, DEF, que é o desperdício de tempo, que é o estresse que a gente acabou de falar, e a ansiedade, e a falta de foco que a gente não tem. Por que que a gente desperdiça tempo quando não temos aí um cronograma de estudo? Porque quando eu não sei a quantidade de horas que eu preciso estudar tal matéria, eu fico perdido. Quer um exemplo? Eu pego um livro para ler e falo, eu só vou parar de ler quando terminar um capítulo. Ou só vou terminar de ler quando eu terminar 25 páginas, não sei, aleatório. Eu estou desperdiçando tempo, porque eu não planejei a leitura desse livro até o final. Eu não planejei, eu não fiz um planejamento. Eu estou desperdiçando meu tempo, simplesmente jogando meu tempo fora. É a mesma coisa, descobri que amanhã estou de folga no meu serviço. O que eu vou fazer amanhã? Quando eu acordar eu descubro. Aí eu levanto ali 9, 10 horas da manhã, né, para quem tem uma vida mais tranquila. Descubro que tem que fazer almoço. Descobri que tem que fazer almoço, tem que colocar carne para descongelar, ou tem que comprar. E assim vai. E eu só desperdiçando tempo, Eu não fiz um prévio planejamento. Eu não tenho um cronograma das minhas atividades. No estudo funciona a mesma coisa, pessoal. No estudo é a mesma coisa. Se eu não tenho aí uma base, um passo a passo escrito do que eu tenho que fazer, eu estou desperdiçando tempo no meu estudo. E eu acabo não tendo resultado. Como eu não tenho resultado, é claro, existem exceções, né? Exceções à regra. Tem pessoas que estudaram sem cronograma e passaram. Eu sou um exemplo disso, mas eu penei muito. Eu sofri muito, eu não tinha um cronograma, eu perdi finais de semana, perdi muito tempo, eu perdi mais de 2 anos só estudando para um concurso. E isso foi bom? Não foi bom, claro. Tudo a gente tira um aprendizado. Eu aprendi que quando você coloca no papel, se organiza, o resultado vem. E vem fácil, fácil. Por isso é que você não pode desperdiçar aí o seu tempo. Porque você não consegue cobrir toda a matéria sem anotar o que precisa mudar. Você nem sabe quanto tempo de estudo você vai ter durante o dia. Você não sabe o que pode te atrapalhar, o que pode acontecer com você. Por isso, o desperdício de tempo aí é uma das consequências mais graves que eu considero. A segunda consequência é o estresse e a ansiedade. Como eu falei com vocês que se de uma forma, você tendo um cronograma, você diminui ali o estresse e a ansiedade de se fazer um concurso, de ser aprovado, sem ele, aí é o contrário, ele vai aumentar o meu estresse. Por quê? Eu não sei como eu estou, até chegar o dia do concurso, eu não sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que estudar, como eu tenho que me portar. Então, quando você não tem um cronograma, tende a se sentir sobrecarregado, perdido, até inseguro em relação ao seu progresso, porque você não sabe. E a incerteza de tudo isso a seguir é a pressão do tempo para cobrir todo o conteúdo. Então, afeta negativamente o seu desempenho e sua saúde mental, obviamente. Como eu falei com vocês, o concurseiro, por si só, pela sua própria natureza, ele já é ansioso, ele já tem esse estresse. E o que eu posso fazer para diminuir isso? Eu tenho que diminuir e não proporcionar um aumento para isso, não maximizar isso. Então essa também é uma consequência que a gente tem que ficar de olho, tem que ficar esperto. Essa consequência é grave. Se ela vai me fazer ficar mais estressado, como que eu vou chegar no dia lá do meu concurso e fazer uma prova bem feita? Se eu estou estressado, se eu estou ansioso com a nota que eu posso tirar, se eu não conseguir seguir o passo a passo, na verdade eu nem tenho passo a passo, né, que a gente está falando daqueles que não têm o cronograma de estudo. Então por isso é que é importante você focar e fazer o seu cronograma de estudo. É extremamente importante. E por último, das nossas consequências de não se ter aí um cronograma de estudo é a falta de foco e disciplina. Como eu falei com vocês aqui, o exemplo que eu dei para vocês na minha vida diária, eu já tenho cronograma para tudo, não é só para os meus estudos, que eu tenho cronograma para os meus estudos, mas é para a vida, para atividades do dia a dia, para o meu trabalho, atividades laborais, eu já tenho cronograma, passo a passo. Mas professor, isso é ser muito bitolado. Não, isso é fazer o que funciona.
lembrando a vocês, eu estou aqui para atalhar o seu estudo. Eu estou aqui para que você não passe o que eu passei. Eu estou aqui para justamente te dar um atalho para que você possa contornar o caminho e alcançar a sua vaga. Sem que para isso precise aí abrir mão do seu descanso, abrir mão do seu lazer, porque eu sei quão é ruim os amigos às vezes chamar para jogar uma bola, para ir para uma festa, para ir para uma balada, para quem gosta, ou até para ir para a igreja. E a pessoa não ter tempo, eu tenho que estudar. Ou se ela deixa de estudar e vai para fazer a diversão, o psicológico dela cobra. Eu sei como é isso, porque eu já passei por isso. Eu já estive aí estudando e tenso. Então, por isso é que eu estou falando a vocês que é ruim não se ter esse cronograma, porque eu não consigo ter foco, eu não consigo ali me concentrar e estabelecer a minha meta, porque eu não tenho nada escrito. Se eu não tenho nada escrito, qualquer coisa serve. Como se diz, né? Se eu não tenho um local para ir, um objetivo, um ponto a chegar, qualquer condução serve, qualquer coisa serve. E no nosso caso, na nossa fórmula aqui, é diferente. Se você irá realmente do zero até a aprovação, você precisa ser direcionado. E esse método, muitas vezes, é o quê? Fazer um cronograma, colocar no papel. Colocar no papel para a gente seguir e continuar vencendo. Então, agora que você já sabe o que é um cronograma, já sabe da importância desse cronograma e já sabe que não dá para ficar sem um cronograma de estudo se você quiser alcançar aí a sua tão sonhada vaga na Polícia Militar de Minas. Então, agora, para que você conheça e saiba fazer um cronograma de estudo, vamos falar aonde os estudantes, aonde os candidatos, aqueles que estão ali muito próximo da vaga, mas às vezes erram na concepção, erram verdadeiramente na montagem do cronograma e até na execução do cronograma. Mas aonde está o maior erro dessas pessoas? Aonde está o erro mais comum que elas cometem? Primeira coisa, onde está esse erro? Primeira coisa, primeiro de tudo, você tem que entender o seguinte: não tente jamais, isso é um erro crucial, não tente jamais se adaptar a um cronograma de estudo apertado. Como assim, professor? Poxa, eu tenho exemplos de alunos aqui, eu inclusive sou um exemplo vivo disso. Quando eu descobri que existe, um cronograma, um passo a passo, existe um meio de se estudar de maneira decente e eficiente, eu peguei emprestado com um amigo um cronograma de estudo que era dele, que era voltado para a rotina dele. Então, se liga só, quando eu peguei esse cronograma de estudo, tentei adaptar para a minha realidade, tentei fazer como ele faz para estudar, adivinha o que aconteceu? No primeiro mês eu já não consegui cumprir. E aquilo, ao invés de melhorar a minha retenção de informação, ao invés de melhorar o meu conhecimento, pelo contrário, ela piorou a minha retenção de informação, piorou tudo aquilo que eu tinha para continuar os meus estudos. Por que piorou? Porque eu não conseguia acompanhar os estudos, eu não conseguia acompanhar a rotina que ele colocou para ele. Então, venha comigo, preste atenção, que isso seja definitivamente o seu ponto de vista também. Por favor, não erre nisso. Para se fazer um cronograma de estudo, não caia na bobagem de você se adaptar ao cronograma de estudo. Pelo contrário, o cronograma de estudo que deve se adaptar a você. O cronograma de estudo é que é a melhor forma dele se adaptar a você. Ele que tem que se adaptar. Como assim ele que tem que se adaptar? Lembra que é eu que estou no controle, não o meu cronograma? Eu estou no controle. O que eu vou fazer? Ao confeccionar um cronograma de estudo, primeira coisa que eu tenho que ter em mente é o quê? É a minha rotina, para que eu possa colocar direitinho, para que eu possa verdadeiramente cumprir o cronograma de estudo. Então não adianta eu colocar lá, estudo 8 horas por dia, se eu trabalho. Não adianta colocar estudo a partir das 5 horas da manhã, sendo que eu gosto de dormir. Eu, por exemplo,
eu não me importo em acordar na madrugada, mas eu tenho uma coisa comigo, eu preciso de pelo menos dormir 30 minutos a 1 hora depois do almoço. Isso já é desde quando eu era menino, desde quando eu era pequeno. Então não adianta eu colocar estudo de 12h a 1h. Não adianta eu colocar matéria para eu ver depois do almoço, que vai dar ruim. Meu corpo já está acostumado com essa rotina. Ah, mas estudos científicos mostram... Eu não posso me basear por isso. Eu tenho que me basear pela minha rotina, e o conteúdo que eu for colocar no meu cronograma tem que ser baseado na minha rotina. Você sabe por quê? Senão, se você não consegue cumprir de maneira alguma o seu cronograma, isso vai fazer você ficar completamente com o psicológico abalado. E com o psicológico abalado, você não surte efeito o cronograma. Era para surtir efeito, né? Você teve o cronograma, era para te ajudar a reter mais conhecimento, mas como você não conseguiu seguir o cronograma, o seu psicológico está assim te matando. Ó, você não estudou de maneira correta, você não estudou, você não descansou, você não fez isso. E o que acontece? Acaba e que culmina, né, naquilo que eu não quero, que é a minha desaprovação ali no concurso, é não passar. É passar vergonha mesmo de não passar. E eu sei, porque eu já passei várias vergonhas de chegar depois do concurso e a pessoa perguntar, e aí, como é que foi? Você, ainda não saiu o resultado, nem trouxe a prova. Eu sei que é uma vergonha. Eu sei passar, eu já passei por isso. Mas eu sei que vocês que estão no nosso método não vai mais passar por isso. Esse método não é apenas aplicável ao concurso da polícia, é aplicável para qualquer concurso. Você é capaz de passar em qualquer concurso. E só para vocês entenderem um pouco mais nessa parte de cronograma, nessa parte de não errar, nessa parte de qualidade, não é quantidade, vocês não vão mais errar nisso. Eu vou contar uma história breve que aconteceu. Na verdade não é uma história, né? É um estudo que fizeram. É um camarada, inclusive, grande, muito grande, ele é dono de cursinho. Ele foi aprovado na Polícia Federal em primeiro lugar, se eu não me engano. E aí ele encomendou uma pesquisa junto com uns amigos dele lá, porque ele estudou pouco tempo para a Polícia Federal e ele via, né, no passar dos anos, algo acontecendo muito estranho. O que eles fizeram? Daí eles dividiram em classes, né? Então eles começaram a dividir ali em classes. Quais são essas classes? Então, dos 1.000 alunos ali, eles observaram que 60% desses 1.000 alunos, ou seja, 600 alunos desses 1.000, já estavam estudando há mais de 3 anos. E apenas 40%, ou seja, 400 alunos ali desses 1.000, estavam estudando há menos de 2 anos para a Polícia Federal, né? A gente está falando da Polícia Federal. E outro ponto muito importante, aí eles subdividiram essa classe de 3 anos e 2 anos, para saber a quantidade de horas estudadas. Aí eles pegaram lá e dividiram, né, em mais uma classe. Aquele que estudava 8 horas por dia e aquele que já estava mais tempo, né? 3 anos estudando 8 horas por dia. E aquele que estudava menos de 2 anos, já está estudando há menos de 2 anos, buscando passar nesse concurso, estudando 2 horas, de 2 a 3 horas por dia apenas. E surpreendentemente, o resultado da pesquisa foi algo que deixou todos chocados. Por que deixou todos chocados? Observaram que daqueles 10% que foram aprovados, ou seja, dos 100 aprovados, a maioria, pessoal, sabe aonde estava? Sabe aonde estava? No grupo que estudava de 2 a 3 horas e que já estava estudando ali há menos de 2 anos. A maioria estava lá, nesse grupo. E aí eu te pergunto, mas professor, por quê? Por quê? Então quer dizer que não é aqueles que têm muito mais tempo de estudo ali que vai passar? Não é aquele que, poxa, professor, está estudando 8 horas afinco que vai passar? Não é aquele ali que, poxa, se dedicou quase a vida toda para estudar que não vai passar? Eu não estou falando isso. De repente o cara passa. Tinha pessoas lá que estudaram lá mais de 3 anos, 8 horas por dia, que passou sim. É água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. Uma hora o cara vai passar sim. Só que imagina o sofrimento. Quantas coisas ele deixou para trás? Imagina.
quantas pessoas ele deixou de conhecer, quantos amigos ele deixou ali de aproveitar. Imagina, eu já passei por isso. E é ruim, é ruim. Agora, você imagina o que essa pessoa que estuda menos de 2 anos, né? Estuda menos ali de 2 anos para a Polícia Federal, que é um concurso assim, nível Brasil, que é concorridíssimo, que é, poxa, se eu não me engano, aí é a cereja do bolo aí dos concurseiros para as polícias, né? Então, nós estamos falando de polícia. Nós estamos nesse bolo ainda. Então, você imagina o que esse pessoal com 2 anos ali estudando 2 horas por dia tem de importante, fizeram. O que será que eles fizeram? É aí que entra o X da questão, que essas pessoas descobriram a chave do estudo, descobriram a forma de como reter conhecimento, descobriram a maneira melhor para se chegar ali a aprender a matéria, descobriu uma maneira melhor de como ser aprovado no concurso. Simples. Aplicando o quê? Cronograma de estudo, aplicando técnicas, aplicando aqui igual a nossa fórmula, aplicando essa fórmula de otimização. No concurso passado da polícia eu já tive alunos aprovados, simplesmente aplicando aqui a fórmula. Ah, mas professor, eu tenho um problema que eu não tenho tempo para estudar. É para isso que serve o cronograma. É para isso que serve a nossa fórmula. Ela é justamente para você que não tem tempo para estudar. Ela é simplesmente para você que não quer abrir mão do seu descanso no final de semana. O cronograma de estudo serve para isso. É para você que quer passar sem ter que abrir mão do futebol, que quer passar sem ter que abrir mão lá dos domingos de namoro, dos sábados à noite. É para você, ela é para você, ela vai de encontro a você. E você que ficou aqui até agora, você vai aprender agora definitivamente como começar a fazer um cronograma. Quais são as maneiras, o passo a passo. E aqui eu separei 7 passos para você fazer um cronograma matador que vai de encontro ao seu estudo. E com ele, simplesmente com ele, você já é capaz de fazer um cronograma eficiente que vai te levar aqui do zero, você não sabe nada, e vai chegar até a aprovação na Polícia Militar. Primeira coisa, você tem que se guiar. E o objetivo para te ajudar os alunos a criar um cronograma de estudo eficiente para o concurso da Polícia Militar, você tem que definitivamente seguir essas 7 etapas. Se você seguir essas 7 etapas de maneira clara, de maneira lógica e de maneira uma após a outra, tenho certeza que você vai melhorar e muito. Se você não ser aprovado, você vai ficar, bem dizer aí, próximo da sua aprovação. A primeira coisa que eu tenho que entender no meu cronograma é definir o meu objetivo. Como eu falei com vocês, quem não tem um objetivo, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho pode se tomar. Então, não é o nosso caso. Nós já sabemos o nosso objetivo, que é claro e real. Qual é o nosso objetivo? Aprender toda a matéria da Polícia Militar e ser aprovado. Não é só aprender, porque aprender dá trabalho, pessoal. Estudar dá trabalho. Dá trabalho, sim. Estudar dá trabalho. Então, você não vai estudar, você vai aprender e você vai saber fazer a prova para ser aprovado. Esse é o primeiro e único, exclusivo objetivo, é ser aprovado. Eu até coloco, não é aprender, é ser aprovado. E para claro, eu quero chegar em X, mas o veículo para chegar em X vai ser o estudo, obviamente. Mas se eu quero ser aprovado, qual veículo que eu vou pegar? Então aí eu começo, já defini o meu objetivo. Agora, o que eu vou fazer? Avaliar, claro, a minha rotina. Como assim avaliar a minha rotina? Como eu falei com vocês, já falei. Eu, por exemplo, eu gosto de acordar na madrugada para estudar. Por que eu gosto de acordar na madrugada para estudar? Porque eu sou melhor que os outros? Porque desse jeito é melhor? Não. Porque a minha rotina aqui em casa é pesada. Tenho 2 filhos pequenos, tenho um trabalho intenso. Hoje eu sou instrutor da aeronáutica, então eu tenho um trabalho muito intenso. Meu trabalho me consome quase a semana toda. E meus meninos aqui em casa também. E aí, qual foi a melhor forma que eu encontrei para continuar os meus estudos? Acordando na madrugada. Eu acordo 4h30 todos os dias. Estudo ali até 6h30, 7 horas. É excelente, porque eu rendo. Nesse horário eu rendo. Eu não escuto barulho de ninguém, é só som de grilo. Então, assim, não tem interferência.
Não tem interferência e meu corpo acaba acostumando. Mas isso não é o certo. Não existe um horário certo para se estudar. O horário certo é onde encaixa a sua rotina. Se você acha melhor quando chega do serviço, se você acha melhor quando depois do almoço, se você acha melhor quando está no banheiro, eu já estudei dentro do banheiro, fazendo as minhas necessidades lá, eu estudei. Então você avalie, você vai avaliar. Então, primeiro, definir o meu objetivo, que já é ser aprovado. Segundo, avaliei a minha rotina. Poxa, eu quero estudar a tal hora, então eu vou colocar isso aqui. Eu tenho futebol no sábado. Eu preciso de ir na igreja, eu preciso de ir na sinagoga, eu preciso ir à casa da minha tia, da minha avó. Isso tudo é rotina. Eu coloco no papel. Eu tenho filho, eu sou casado, eu preciso dar tempo para minha esposa, para o meu marido. Coloco no papel e definir a minha rotina. E agora, se eu definir a minha rotina, eu tenho que dar prioridade a alguma matéria mais importante. Como assim dar prioridade a uma matéria mais importante? Existe matéria mais importante? A gente já viu em conteúdos anteriores que, claro que existem matérias mais importantes. A exemplo disso, nós temos o português, no nosso caso do concurso da polícia, nós temos o português e o raciocínio lógico-matemático, que elas juntas equivalem a 60% da minha média, 60% da minha prova. Então, se elas são importantes, elas são extremamente importantes. Então, eu tenho que dar prioridade para algumas matérias para a confecção do meu cronograma. Então, aí eu tenho que começar a dar aquelas prioridades ali. Eu começo a colocar, eu vou colocar aqui, vou estudar português, segunda, matemática, quarta, não sei. É a sua rotina que vai me dizer como você vai fazer esse cronograma. É você que vai colocar no papel aquilo que você precisa, para justamente depois você aplicar, você poder seguir. Lembrando que eu tenho que fazer algo que eu cumpra. Porque se não adianta, se eu não faço algo que eu não cumpro, não tem como. Não vai ter como. Então eu já defini o meu objetivo, já vi a minha rotina, já identifiquei a matéria mais importante. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir as tarefas. Como assim dividir as tarefas? Vou distribuir o tempo para cada matéria. Lembrando que nessa distribuição de tempo eu não posso esquecer de exercícios. Na nossa metodologia, na nossa fórmula, é extremamente importante fazer exercício. Fazer exercício para quê? Para se ter ali, para saber, né, se realmente como estamos, para saber se realmente adquirimos conhecimento, se retemos informações. Tudo isso é importante. Tudo isso é importante. E nessa divisão de tarefa tem que constar escrito: descanso. Sábado é o meu descanso. Domingo é o meu descanso. Segunda-feira é o meu descanso. Segunda-feira, passear com o cachorro. Terça, de tal hora a tal hora, priorizar meus filhos. Tem que estar escrito, pessoal. Aqui a gente está falando desde o início. Escreva. O cronograma é para isso. É para se planejar. É para distribuir melhor as matérias, distribuir melhor o seu tempo. Isso vai fazer você, com toda certeza, fazer aí uma gestão melhor do seu tempo. E vai fazer com que você, fique bem melhor, 100% melhor quase aí nas suas tarefas do dia a dia e nos estudos, obviamente. Então divida bem ali as tarefas, divida bem a rotina de estudo. Vou fazer uma leitura, vou fazer uma videoaula. E aqui vai uma dica extremamente importante nessa divisão de tarefa, pessoal. Não cometam o erro também de colocar, por exemplo, eu vou acabar um capítulo segunda-feira. Não façam isso. Não façam isso. É melhor colocar horas de estudo. Por quê? Eu já cometi esse erro. Muitas vezes eu pego um capítulo muito grande de alguma matéria, eu pego uma lei muito grande, ou pego justamente uma matéria, um assunto, né, um conteúdo muito extenso, e falo, eu só vou terminar os meus estudos quando eu safar todo esse conteúdo. Não façam isso, isso é um erro. Por quê? Se você naquele momento estiver muito cansado e não conseguir terminar aquilo, o seu psicológico vai estar afetado. Porque você não terminou aquilo que você propôs fazer. E aí prejudica. Então o que eu faço? Eu faço assim, dessa maneira que fica melhor. De tal hora a tal hora, ou seja, ali 1 hora, 30 minutos estudando porcentagem, estudando direitos humanos,
estudando regra de 3 simples, estudando lá verbos, estudando conceitos aí do inglês. Eu coloco horas. Por quê? Quando acabou a hora, eu coloco até despertador. Acabou a hora, eu fecho ali, paro, marco aonde eu parei e saio. Saio da sala de estudo, vou tomar um ar, vou fazer a minha próxima atividade, tomar uma água, banheiro, enfim. Tudo isso é extremamente importante. Por quê? Mentalmente ali, psicologicamente, eu cumpri a minha tarefa, eu cumpri a minha obrigação e atingi o meu objetivo. Com certeza, o meu conhecimento, a minha informação vai ser muito mais retida do que antes. Se eu fazer assim, vou fazer, meter conteúdo o tempo todo, vou estudar o tempo todo, quando eu assustar, já passou muito tempo, eu perdi meu tempo e não obtive êxito aí no planejamento correto. Tá? Então, isso é muito importante. E aí, próximo é estabelecer metas. Estabelecer metas é extremamente importante, pessoal. Extremamente. Essas metas, elas é que vai dizer se eu estou dentro do meu objetivo ou estou um pouco fora, que eu preciso consertar o meu percurso. Lembrando que eu falei com vocês que o nosso cronograma de estudo é um cronograma aberto. Ele pode ser ajustado no nosso caminho, que vai do 0 à sua aprovação. Ele pode ser ajustado. Aliás, ele deve ser ajustado, porque ele precisa sofrer alguns ajustes para que eu possa definitivamente alcançar o meu objetivo e reter o conhecimento. Como eu defino metas? Como eu estabeleço metas? Exemplo, eu estudo lá, já tem no meu cronograma, tal hora, tal matéria, de tal hora até hora. Eu vou fazer um exercício daquela matéria. Se eu passar, fizer bem e acertar aquele exercício, poxa, é uma meta. Defini minha meta daquele dia. Cumpri a meta? Cumpri. Não cumpri a minha meta? Não tem problema. Eu preciso ajustar o meu cronograma. Na próxima semana, ou no próximo mês, ou no próximo dia, eu já ajusto esse conteúdo, eu já ajusto esse cronograma. Isso é a definição de meta. Exemplo, eu teve uma vez que eu falei assim comigo mesmo, né? Teve uma época dessa para trás, cismei de querer ler 3 livros aí por mês. Eu vou ler, agora tô nesse mundo de leitura, né? Tem gente que fica postando livro, não sei quantos livros por mês. E cismei de querer ler 3 livros por mês. Já no primeiro mês eu falei, poxa, vou ler pelo menos um livro. Os dias iam passando e eu não conseguia. Até o final do mês eu não conseguia ler o livro todo. E aí, no final do segundo mês eu já parei com todo esse projeto. Por quê? Eu percebi que eu coloquei a meta alto demais. 3 livros no mês? Meu Deus, eu estou começando. E aí eu comecei a perceber que quando eu coloco a meta muito alta, fica difícil eu atingir a meta. Como é difícil atingir a meta, onde eu mexo? No meu psicológico. Eu acabo desanimando, acabo procrastinando, acabo achando que isso não vai dar certo. E quantos de vocês já pensaram sobre isso? Esse método não é para mim, isso não vai dar certo para mim. Quantos? Eu já pensei várias vezes. Isso não vai surtir efeito para mim, eu nem vou tentar. Por isso é que eu comecei, né, a definir metas pequenas. Exemplo, eu comecei a definir 2 páginas por dia de qualquer livro. E aí depois eu fui aumentando a meta. Depois o bizu, né, como a nossa antiga presidente aí falava, o bizu é dobrar a meta. Se a meta tá boa ali, se a meta já tá o suficiente, dobra a meta, pô. E assim eu fui fazendo, até que hoje eu consigo aí ler pelo menos um livro no mês, eu consigo. E eu consegui fazer isso. Então, o que acontece? É meta. Estabelecer meta é extremamente importante. Defina o seu objetivo. Por quê? Nem todo veículo te leva ao seu objetivo. Agora, se você não tem um destino, se você não tem um objetivo de como chegar lá, qualquer veículo vai servir. E aí é que vem aquele problema que todos os alunos têm. Existem diversas formas de estudar que deixam os alunos mais perturbados do que realmente ensinam. Então, por isso que é importante estabelecer essa meta. E criar aí o melhor horário. Como a gente já tratou aqui. O melhor horário para mim é na madrugada. Qual o melhor horário para vocês? Não sei. Quem vai poder dizer é você. Na hora de criar o seu cronograma, você tem que ter ali em mente que o melhor horário de que você rende mais é tal hora. A hora do almoço.
é de 2 às 3 da tarde, 2 às 4. Poxa, qual o melhor horário para que eu possa estudar? É você que vai ter que me dizer esse horário. E por último, e não menos importante, é não perder o foco. Então, poxa, eu já tenho o meu cronograma de estudo lá já pronto, eu já tenho o meu cronograma de estudo já todo mapeado, com objetivo, com matérias mais importantes, com foco, com horário já de estudo, com metas, tudo já está bonitinho, professor, e agora é colocar no papel. Aí tem um problema sério. Como executar esse cronograma de estudo? Eu tenho que eu tenho que executar o que está no papel. O papel aceita tudo, a gente costuma dizer isso, não é? Sim, o papel aceita tudo. Se eu não conseguir executar o que eu coloquei no papel, erro de execução, erro do meu projeto, erro de execução. Então o que acontece? Não vai surtir efeito. E para que surta efeito, eu tenho que eliminar as distrações na hora do meu estudo. Por isso que é importante ter as horas de descanso, as horas de lazer no cronograma. Porque a hora que eu estou estudando, eu não posso pegar no meu celular, eu não posso abrir uma notificação, eu não posso ver uma outra coisa, né, outra coisa no computador. Aqui os meus alunos, que são a maioria, são online, então eu falo com eles, inclusive, para evitar de abrir outra janela quando a gente estiver estudando. Ah, estou vendo uma videoaula aqui, coloco lá em 2x, né? Que a maioria gosta de escutar em 2x, eu não tenho paciência para ouvir a voz desse professor, vou colocar em 2x. Coloca lá em 2x e vai fazer outra coisa, cortar a unha, lixar a unha para as mulheres, né? Vai escrever outra coisa. Isso é extremamente prejudicial, porque você não foca. Quando você não tem foco, não adianta que você não vai ter eficiência no estudo. Por isso, manter o foco. Tira as distrações. Eu costumo desligar, inclusive, meu celular. Minha internet, eu desligo tudo na hora do estudo. Porque a hora de estudo é a hora de focar ali. Se você quer estudar menos horas e quer ser mais eficiente, elimine as distrações. E tem estudos já que comprovam, pessoal, já tem estudos aí comprovados que 15 minutinhos de celular, ele é capaz de tirar 2 horas da sua atenção. Então, pegou ali o celular, ficou 15 minutinhos ali olhando, você perdeu 2 horas de distração. Por quê? Você vai ter que voltar à sua concentração inicial para voltar naquilo que você estava fazendo. Enfim, tudo isso vai atrapalhar você. E eu tenho certeza que você seguindo esses passos que eu mostrei para vocês aqui, que é definir o objetivo, avaliar a sua rotina, priorizar as matérias mais importantes e dividir bem as suas tarefas e estabelecer metas e depois criar um horário, tenho toda a certeza e plena convicção que você, na execução, eliminando ali as suas distrações, você vai conseguir aí executar um bom cronograma de estudo e, obviamente, vai chegar ao nosso tão sonhado destino, que qual é? Ser aprovado na Polícia Militar de Minas. Então, você que me acompanhou até aqui, eu agradeço a confiança, espero que você realmente esteja focado, espero que você realmente esteja preparado aí para entrar nessa rotina de estudo. Faça o cronograma, teste para você ver se não vai dar certo. Comigo foi assim, testei, funcionou, coloquei em prática. Fico por aqui, muito obrigado, até mais.